Olá, queridas crianças e famílias, tudo bem com vocês? Então, começaremos o nosso encontro de aula desta semana fazendo uma retrospectiva das nossas aulas até aqui. Vamos lá? Vocês lembram qual foi a brincadeira que abriu o nosso ano de 2020, abrilhantando o projeto Brasil, Meu Brasil Brasileiro Sentir para Fazer Sentido? Nós começamos esta aula com vários ritmos, às vezes cantando bem rapidinho e outras bem devagar. Cantamos usando peças plásticas ou somente o nosso corpo. Brincamos com o amigo da direita, brincamos com o amigo da esquerda, numa grande roda, brincamos com todo mundo. Algumas vezes brincamos mesmo sem falar nenhuma palavrinha. Só os nossos gestos conduziam a brincadeira. Vamos relembrar? Vocês podem acompanhar daí esse grupo que brinca de escravos de Jó de uma forma bem divertida. Vamos lá? Pessoal, Escravos de Jó jogaram pra janela, tira deixa ficar. pessoal, atenção. Escravos de Jó jogavam pra jantar, tira foi, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Joga de lá pra cá, vai terminar. Bacana, não é, pessoal? Usamos esta brincadeira para falar sobre alguns combinados, conhecer o grupo e iniciar o nosso projeto de uma forma divertida. Descobrimos até mesmo a história desta música. Falamos sobre Jó, o que eram os caxangás, a fuga em zigue-zigue-zá. Vocês desenharam ainda em sala sobre essa descoberta. O nosso papo em alguns grupos rendeu até mesmo uma aula de história, não foi?
Falamos sobre os escravos, de onde vieram, como imaginávamos estes homens, muitas vezes altos, fortes. Ops, mas nem sempre foi assim. Alguns eram bem pequenos, porque desta forma podiam trabalhar melhor nas minas de ouro. Vimos que expressões como bucho cheio, que compõem as expressões da nossa língua portuguesa, vieram desta época. Nas paredes do interior das minas eram feitos buracos e os escravos deviam preencher tudo por lá de ouro. Se o buraco, ou melhor, aquele bucho estivesse cheio de ouro, eles garantiam um prato cheio para a sua refeição. Se não, nada feito. E por conta desta conversa tão interessante sobre os escravos, fomos parar lá na África e descobrimos que este continente de onde vieram os escravos já tinha muita história, muitas brincadeiras, muita cultura antes mesmo da chegada dos homens brancos. Falamos também sobre as bonecas abaiomis, que história graciosa e ao mesmo tempo triste, não é, pessoal? Falamos também sobre alguns contos africanos e o Ubuntu em especial nos trouxe grandes lições, não foi? Conversamos um pouquinho sobre a princesa Abayomi e também sobre as figuras de heróis que invadem a nossa imaginação. Desde aquelas imagens mais americanizadas até mesmo a de um pequeno herói africano chamado Kirikou, que nos revelou que não precisamos ter superpoderes mágicos para ser chamado de herói. E por falar em histórias, como as africanas, que são passadas de geração em geração, hoje, por conta de 2 dias que o nosso calendário comemora ainda nesta semana, vamos continuar falando sobre histórias, em especial as lendas. Diretamente da África para o Brasil, é tempo de falar sobre os índios. Dia 19 deste mês, comemoramos o dia deles, que de verdade é todo dia. Povo originário do nosso país, que há muito eram conhecidos pelos cocares, por viverem nas florestas, caçar, pescar e andar sem roupa. Mas este é um jeito de ver os índios apenas daquela época, lá daquele tempo em que o povo europeu aqui chegou. Porque hoje em dia, os índios também vivem como nós, muitos deles. Estudam em escolas, usam a internet, trabalham, muitos vivem nas grandes cidades. Vocês sabiam que tem índio escritor? Sim, escritor de livros. E por falar em livros, dia 18 de abril, ou um dia antes do Dia do Índio, relembramos o aniversário de nascimento de um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira, que não era índio, Monteiro Lobato. Isso mesmo, aquele, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E por isso, neste dia é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. E por falar em literatura infantil, em livros da infância e contos indígenas, gostaria que vocês assistissem ao vídeo de uma lenda. As lendas contadas pelos índios eram passadas de geração em geração, como já falamos, e serviam para dar explicação sobre as coisas que aconteciam na natureza. Essa de hoje vem falar sobre a explicação que os índios davam para o nascimento das estrelas. Com vocês, a lenda da Vitória Régia. Há muito tempo, em uma aldeia da Amazônia, um pajé, tupi-guarani, tinha o hábito de reunir os curumins todas as noites para contar histórias. Numa delas, um índiozinho quis saber a origem das estrelas do céu. E o pajé explicou. As moças bonitas se transformam em estrelas quando se apaixonam pela lua. Cada estrela do céu um dia já foi uma linda jovem. Por exemplo, aquela ali bem brilhante era uma índia que vivia em nossa tribo. Aquela outra... O pajé apontava para as estrelas, que pareciam diamantes brilhando no céu, e ia falando seus nomes e contando fatos curiosos sobre cada uma delas. Até que ele resolveu contar aos curumins uma história ainda mais interessante. Agora, prestem atenção. Vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos aqui mesmo na nossa tribo. Sentado ao lado dos índiozinhos à margem do rio, o velho pajé apontou para as bonitas plantas aquáticas à frente deles e começou a contar a história. Aquela é a Vitória Régia, a rainha das plantas aquáticas. Olhem só o tamanho dela. É por ter estas folhas grandes e bordas altas
que ela consegue suportar o peso de vocês enquanto são curumins sem afundar. Os pequenos índios ouviam atentos enquanto o pajé continuava com a história. Nossos antepassados nos ensinaram que a lua é um guerreiro forte e valente e que ilumina a terra porque quer conquistar o coração das mais belas moças. Quando ele se apaixona por uma delas, logo a transforma em uma brilhante estrela do céu. A primeira Vitória Régia nasceu quando uma linda índia, fascinada pelo desejo de se transformar em uma estrela, passou a perseguir a lua. Enquanto todos dormiam, ela saía da sua oca e tentava de todas as maneiras chamar a atenção da lua. Escalava montanhas e subia em árvores na esperança de poder alcançá-la, mas nada conseguia. A jovem índia não desistia. A cada dia procurava um lugar mais alto para subir. Mesmo assim, o céu continuava distante e a lua parecia não notá-la. Enquanto vagava pelas noites enluaradas entre lágrimas e soluços, ela foi ficando cansada. Certa noite, muito triste e desiludida, sentou-se à beira do rio para admirar as estrelas. Ao observar um grande reflexo branco na água, acreditou que a lua tinha vindo buscá-la. Ela se atirou nas águas profundas e nadou ao seu encontro. Durante muitos dias, os índios procuraram a bela Índia, mas de nada adiantou. Ela nunca mais foi encontrada. Emocionada com o sentimento da jovem, a lua resolveu recompensá-la. A Índia foi transformada em uma estrela diferente. E assim nasceu a Estrela das Águas, a Vitória Régia. Essa grande e bela planta que flutua com graça nas águas dos rios da Amazônia e à noite abre as pétalas de sua flor para receber os raios do luar. Os índiozinhos adoraram a história e ficariam surpresos se soubessem que a Vitória Régia pode atingir até 2 metros de diâmetro e que não vive só nos rios da Amazônia, não. Ela também é encontrada em jardins botânicos de outros países com suas lindas e perfumadas flores brancas ou rosadas. E essas flores encantam milhões de pessoas quando se abrem a todo final de tarde. É conhecida pelo nome de Vitória Régia, uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Com aspecto exuberante e ornamental, ela é nativa da região amazônica. Tem folhas circulares, enormes, que podem alcançar até 2,5 metros de diâmetro. Possui ainda uma notável capacidade de flutuação, até mesmo sob chuvas fortes. Os povos indígenas locais conhecem-na pelos nomes de Uapé, Aguapé-Açu, Jaçanã ou Nampé. Os índios guaranis, em especial, ainda a chamam de Irupé. Além de sua destacada beleza e perfume, a raiz da Vitória Régia é um tubérculo parecido com a mandioca. Suas flores brotam nos meses de janeiro e fevereiro e duram apenas 48 horas, abrindo somente à noite. E que tal se a gente fosse brincar agora de construir, de produzir uma Vitória Régia? O que vocês acham? Para esta atividade, você vai precisar de uma tesoura, giz de cera ou lápis de cor. A canetinha não é o mais recomendado porque ela mancha na água. Você irá precisar também desta folha com essas 2 flores que seguem no anexo. Se por acaso você não tiver como imprimir, você pode também desenhar flores como essas. E por último, peça ao responsável uma bacia, um potinho com água. Essas flores impressas ou desenhadas representarão a nossa Vitória Régia. Faça um colorido bem bonito e bem caprichado. Você pode até mesmo colorir na frente e atrás, ok? Depois você deve recortar, obedecendo as linhas de marcação até o final. Por último, você deverá dobrar cada uma das pétalas, mas em sequência, uma atrás da outra. E então, com muita calma e muita delicadeza, nós vamos colocar essa Vitória Régia que nós fizemos na água. E que surpresa irá aparecer? Vamos ver o que acontece?
Vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Olha como num passe de mágica a nossa plantinha ela começa a abrir. Estou curiosa para ver como vai ficar a Vitória Regia de vocês e se essa experiência de alguma forma vai dar certo.